esse é o tema da mensagem de hoje. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmos 34, versículo 17 e 18. Salmos número 34. Na nossa leitura de amanhã, você vai ler esse salmo. Salmo 34, do 17 ao 18, diz assim: quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Mais perto do desânimo. Às vezes eu tenho essa impressão que eu estou conectado, assim, que eu estou amigão, best friend, forever, com o desânimo. Às vezes parece que ele entra aqui assim e fica no meu cangote, pensando em me fazer parar. O desânimo é muito difícil de ser identificado, porque a causa dele são várias. São vários ambientes que pode ser tudo ou nada. Podem ser circunstâncias assim, uma encavalada na outra, ou o desânimo pode vir exatamente pela ociosidade, pela falta do que fazer. E esse estado de desânimo é de desmotivação. Me falta vigor para eu levantar da cama, para eu sentir alguma relação afetiva com as minhas atividades. O desânimo paralisa até mesmo o brilho de fazer coisas que a gente ama. Brilho das coisas que a gente gosta de fazer, a vida inteira fez. Mas quando o desânimo domina a nossa vida, até estas coisas a gente aprende a ficar longe. Pensa que quando você era criança, Marquinhos, você corria para lá e para cá, arteiro, não parava. Ficou velho, agora fica o dia inteiro sentado numa cadeira e não aguenta jogar bets com a moçada. Jogou uma partida de bets e já estava moído, destruído. E os gordinhos arrepiando, é nóis. Mas há uma possibilidade, sim, de por causa de uma correria, de um tempo de grande relevância para a nossa vida, ele ter feito a nossa memória se esquecer do quanto aquilo era positivo, do quanto aquilo era bom. Eu estava há um tempo sem andar de bike, de repente eu fui para um pedal e eu louvei a Deus. Choveu naquele dia, era uma quarta-feira, não tinha culto aqui, foi no final do ano. Naquele dia choveu, mas eu consegui andar 10 km. Mas eu glorifiquei tanto a Deus, a chuva gelada batia nas minhas costas assim, e a gente parou debaixo ali da porteira da Unesp, e por causa da chuva a gente não conseguia sair dali, mas a chuva ia de lado, assim, pegando a gente, mas todo mundo apreensivo, todo mundo preocupado que hora que ia chegar em casa, e eu com gozo no meu coração, porque eu disse, gente, esse pedal me trouxe a lembrança de como pedalar é gostoso. Talvez eu e você somos possuídos por alguns resultados como esses: o fracasso frequente. Talvez por causa de várias portas fechadas, de várias tentativas negadas, talvez por repetidas vezes nós insistimos com algo e aquilo naufragar, nós aderimos ao fracasso, ao desânimo, ao abatimento. A angústia toma conta do nosso coração, quando frequentemente eu tenho mais nãos do que sim. Eu tenho mais impossibilidade do que habilidade. Mas pode ser também que o desânimo seja resultado da nossa autoestima baixa, não é? O nosso sentimento sobre nós mesmos. Talvez por causa da realidade que vivemos por longo tempo, por causa desse período relevante que vivemos, que mudou a nossa perspectiva de vida, talvez ele também mudou a força, a ideia de força que a gente tem. Sabe aquela coisa do leão preso no barbante desde criança? E ele aprende que o barbante o segura. E quando é criança, sim. Quando é filhote, tudo bem. Mas ele já cresceu
ele já era um homem barbado, mas ele não consegue soltar-se do barbante, porque ele entende que aquilo é uma força que está dominando ele e prendendo ele ali. São crenças que fazem com que a gente absorva a ideia de que eu não vou conseguir, de que eu não vou chegar a lugar algum. E algumas inverdades ou falsas verdades são ditas, ou meias verdades, são ditas por Satanás, que é: você não vale nada, sua mãe já te falava, então você não vai dar nada na vida. Meias verdades como aquela: tá vendo? As pessoas são más, não é para confiar nelas, não adianta confiar nelas. E aí a proposta é o isolamento. E a gente vai dizendo então para a nossa autoestima, com todas essas coisas, que eu não tenho tanta possibilidade assim como eu achava que tinha. E às vezes, querido, até no ambiente da fé, por vermos alguém do nosso lado crescendo e se desenvolvendo, a gente olha e diz: mas e eu, Deus? Por ver gente que você considera igual a você ter um resultado diferente do seu, diz para você que você não tem tanta força assim, tanta habilidade assim. Por que eu disse que é uma meia verdade? Porque é fato que a gente não tem força para tudo. É fato que a gente pode ser, assim, o menorzinho da família, o mais frágil da empresa. É verdade que pode ser que eu tenha muitas dificuldades para enfrentar e outros tenham menos dificuldade. Mas não é verdade que eu tenho que ficar isolado. Mas não é verdade que eu tenho que depender de Satanás para poder viver outra vez. Mas geralmente, quando estamos abalados, quando a angústia domina o nosso coração e o desânimo é a pauta de todos os dias, a gente diz para nós mesmos: eu sou imprestável, eu não sirvo nem para lavar um copo, eu não presto nem para dar descarga no banheiro, eu não tenho força para fazer coisas comuns. E a gente vai entrando no estado depressivo. O estado depressivo é quando longos períodos de fracasso e quando a autoestima já judiada, machucada, jogada para baixo, ela começa a se consolidar dentro de nós. E ela pode ser consolidada durante anos. O desânimo não precisa ser só porque uma porta se fechou. Na maioria das vezes, o desânimo vem por causa de uma somatória de circunstâncias. E essa somatória de circunstâncias fazem com que o ser humano se veja num estado, num ambiente. E agora parece que esse estado e ambiente fazem parte dele. E ele só vê o mundo de maneira cinza. Ele só vê as portas abertas como: eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que lutar, eu vou ter que atravessar. Ele não vê mais com expectativas boas, ele não tem bom ânimo mais. A única coisa que ele tem é a sensação da morte e de que tudo é difícil, de que tudo é complicado. Todos os avanços na vida dele que exigem um pouco mais dele, ele vai dizer, ou ela vai dizer: isso é demais para mim. O salmista Davi, ele está enfrentando uma situação. A gente leu hoje na Bíblia essa situação do enfrentamento, ontem também, do enfrentamento de Davi com Saul. E a oportunidade que Davi teve de matar Saul, enquanto Saul estava fazendo as suas necessidades. Eu achei maravilhoso isso, eu tive que parar a gravação para rir. Enquanto Saul estava fazendo as suas necessidades, Davi foi agachado na caverna, pegar Saul para matar. Mas ele só conseguiu arrancar um pedaço da toga dele, da roupa dele, e fez lá um trato com Saul depois, por dizer assim: olha, eu tinha tudo para te matar, mas eu não te matei porque o senhor é o rei e tal e tal. Davi honrando o rei Saul, mas Saul tinha inveja de Davi e corria atrás, perseguia Davi, e aí Davi foge pela segunda vez, e é nesse ambiente, na fuga, que ele encontra estes sentimentos que a gente acabou de ver, dele perceber que Deus trabalha no seu desânimo.
Quem era Davi? A Bíblia diz que Davi era o menor da sua casa, um menino até bonitinho, mas o último da casa, num período onde que quem cuidava das ovelhas ficava com o pior serviço da casa. Não era um serviço relevante ainda. A figura de pastor e ovelha veio no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, o pastor de ovelhas não era muito bem reconhecido. Era o serviço todo de uma casa, e aí, na divisão de tarefas, o mais fraquinho ficava com as ovelhas. E Davi, então, foi esquecido pelo seu pai, Jessé, na hora de ser ungido rei. Samuel chegou lá e falou, é aqui que vai nascer o novo rei de Israel, porque Saul estava governando de maneira equivocada. E todos os filhos de Jessé, 6 filhos dele, passaram na frente de Salomão, e nenhum deles parecia ser o rei aos olhos de Deus. Porque ali tem um famoso texto, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E quando Samuel diz, não tem mais nenhum filho, aí Jessé lembra do menino desprezado. Você imagina quais são as cargas de ser um menino, o mais novo, o menor, o que tem o serviço mais indigno? Qual eram as bases que esse menino vivia? E ele foi crescendo. Deus ungiu Davi e ele se encheu da glória de Deus. Mas a vida de Davi não foi fácil. A história de Davi foi uma história de guerra. Tanto que Deus não permitiu que o rei Davi construísse o templo, permitiu que o seu filho Salomão construísse o templo, porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. A vida de Davi não foi nada fácil. Começou a sua trajetória, depois da unção, ele era o desprezado. Aí Samuel ungiu ele rei. Ele não vai ser rei a partir de agora, né? Ele recebe a unção e vai ter um tempo para esse processo chegar. Saul tem que ser destituído, né, ou morto, para que Davi assuma. E é nesse período, depois da unção, que ele deixa de ser o desprezado para ser o perseguido. Imagina você, Bianca, uma parte da sua vida desprezada, aí Deus entra na sua vida, você começa a ser perseguida. Quais são os sentimentos que habitam dentro do coração de alguém que nunca teve valor, que nunca foi reconhecido, que nunca foi destaque em lugar algum, que agora está com a unção de rei, mas as pessoas ainda não o reconhecem? Aos poucos é que vão reconhecendo Davi, na medida que ele vai vencendo as batalhas. Depois que ele vence o Golias, ele tem que vencer ainda o inimigo e levar 100 prepúcios para que Saul possa de fato entregar a filha dele para casar com ele. Então Davi vai sendo colocado diante de desafios, mas uma coisa é certa, Davi, quando estava no campo, lembrou que quando um urso ou uma onça vinha para atacar as ovelhas, ele atacava esses animais. E ele dizia, foi Deus que me deu força para isso. A capacidade de Davi, portanto, estava sendo testada o tempo todo, Tiaguinho. Mas ele tinha na memória dele, junto com o desprezo e a perseguição, tinha diante dele a ideia de que Deus havia ajudado ele. Se tem alguma coisa que o desânimo faz, é apagar da nossa memória o que Deus é capaz de fazer. É por isso que agora Davi está sendo perseguido mais uma vez pelo rei Saul, e ele, nesse período de esconderijo, faz essa música reconhecendo que Deus o livra de toda aflição, que Deus o livra de todo o mal, de todo o perigo, de toda a dificuldade. Amanhã você vai ler esse texto todo, vai ser lindo você ler esse texto. Salmo 34. A aflição é um lugar de angústia, é um lugar de ansiedade, é um lugar de força sem sair do lugar. A aflição é um lugar de inquietação. Engraçado, hoje eu estava com esse sentimento.
Eu não sei se você sente como se fosse um frio gelado, como se você tivesse dado bala house preto para o seu coração. Aquele negócio do, sabe? Aquela sensação da hortelã, da menta. A angústia dá esse aperto na alma, que parece que alguém está pressionando o coração. Davi estava nesse ambiente, mas ele diz que Deus estava perto de quem é honesto. Qual é a grande sacada de Davi no texto do Salmo 34? É que ele sabe que ele não tem força para resistir ao seu inimigo. Ele sabe que ele não tem força emocional para lidar com aquela situação. Ele foi ungido, ele tem o Senhor com ele, mas ele sabe que ele é o franzino, o menino pequeno, o desprezado, que agora está sendo perseguido. Então o que ele faz? Ele, ao invés de se empoderar, dele achar que com ele agora ninguém pode, ele se recolhe ao seu ambiente e é honesto diante de Deus. Sabe, falar a verdade de si mesmo é a grande saída para quem quer deixar de estar perto da angústia, de estar perto do desânimo e passar a estar perto de Deus. Se você quer vencer a depressão, quer vencer a angústia, quer vencer o desânimo, você precisa aprender a ser sincero. Você tem que aprender a ser honesto. Boa parte das coisas que a gente fala tem a ver com autoafirmação e não com a realidade em si. Tem a ver com aquilo que a gente gostaria que fosse e não com aquilo que de fato eu estou sentindo. Os grandes pecados que a gente não consegue vencer, não consegue porque eles estão escondidos e a gente finge que eles não existem. A gente só tem contato com eles no ato, mas a gente não tem contato com eles na raiz, na vontade, na concupiscência, no desejo escondido. Então é assim que Deus se afasta ou se aproxima do ser humano. É quando o ser humano é honesto ou é ético, fingido, religioso. Você sabia que Deus tem um problema grande com o religioso? Porque o religioso é aquele que senta no seu próprio rabo para falar mal das outras pessoas. Na linguagem bíblica, ele fala do cisco no olho do irmão e esquece que tem uma trave no olho dele. O religioso tem dificuldade de se enxergar, mas todo ser humano que se apresentar diante de Deus vai ficar nu de uma hora para outra. Você sabe que a roupa foi um instrumento de vergonha posto em nós quando a gente era criança. A gente não tem coragem de andar pelado no mundo, aí na rua, no dia a dia, porque quando criança foi impregnado em nós que a nossa nudez é feia, que a nossa nudez não tem que ser exposta. E obviamente que no nosso estado de vida é pecado e é até também um crime, atentado ao pudor, se você andar pelado por aí. E às vezes é desnecessário também, né? Mas eu penso que com a roupa veio também o fingimento. Porque foi no Éden, depois da queda do ser humano, que eles aprenderam a se vestir. Foi aí a primeira vez que o ser humano teve vergonha de si mesmo e de algo que ele havia cometido. Então, cada vez que o ser humano vence a vergonha e diz, este sou eu, ou seja, fica nu, sem aquela cinta que esconde a barriga, não tem, queridas? Aquela saia que você não serve, aquele vestido, você põe a cinta que encurta tudo, modela tudo. Tem nos TechPix da vida lá, no 0800 777 7000, tem um bocado dessas coisas que faz você maquiar suas gordurinhas. E ninguém vai ver. Só o marido depois, né? E aí, Deus me livre, vai sendo aquele
desespero. Tira uma coisa, tira outra coisa, tira os cílios postiços, tira a unha postiça, tira o sutiã com bojo. Não sobra nada. Enquanto a gente aprende a viver disfarçado, enquanto a gente aprende a viver escondido, os nossos ossos vão envelhecendo, segundo o Salmo 32. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelhecem. Então, a capacidade de nós botarmos para fora nossa angústia e perguntar: por que é que eu estou desanimado? Por que é mesmo que eu estou abatido? Certamente na sua nudez você vai ter clareza que ali mora uma sequência de situações, que ali mora uma autoestima atacada. Pode ser por uma palavra dita 30 dias atrás, pode ser por algo que aconteceu lá na tua infância, mas isso ainda está gritando dentro de você, e você nunca vai conseguir vencer sem ficar nu na presença de Deus, sem se olhar no espelho e dizer: eu vou falar a verdade sobre mim. Mas se eu quero falar a verdade sobre mim, se eu quero ser honesto sobre quem eu sou e sobre em que base eu estou vivendo, quais são as crenças que eu acreditei e que dominam as minhas condutas, o meu comportamento, que são equivocadas, certamente eu vou receber a ação que o texto fala de Deus a nosso favor. Eu falo isso e a gente vai orar. A ação primeira que o texto fala, que Deus tem quando chega mais perto do angustiado, do desanimado, do desesperado, é o ouvir. O texto diz que Deus ouve o aflito. Sabe o que é isso para mim? É a ação terapêutica de Deus. Sabe, pastor, que é pastor na raiz, gosta mais de ouvir que de falar. E falar é tão bom. Mas melhor ainda é escutar as pessoas jogando para fora as suas angústias. Porque quando a pessoa tem alguém para escutar as suas angústias, isso é um tratamento, um ambiente de cura. Isso é terapêutico. Você tem alguém que escuta tuas aflições? Não vivemos num mundo esquisito, aonde não podemos falar de derrota, de fracasso, de pessimismo. Não podemos falar nada que seja depressivo, que as pessoas já querem logo que a gente fique bem. A gente é igual o Whindersson Nunes, que levou uma pancada do Popó lá, e aí a gente tem que fazer questão de ficar de pé e fazer caras e bocas de que está tudo bem. A gente é condicionado a isso o tempo inteiro. E a igreja sofre com isso. Porque a igreja é o lugar onde a transparência tem que ser a porta de entrada. As pessoas têm que chegar aqui e se já verem nus. Ou ficar constrangido por estar cheio de roupas, cheio de esconderijos. Porque ela olha para todo mundo e vê todo mundo pecador, carente da graça de Deus. Ah, como eu sonho com uma igreja pecadora. Porque a igreja santa mata o pecador. A igreja santa, entre aspas, né? O ambiente onde faz o pecador se sentir afastado, ali Deus não está. Mas quando o pecador se sente acolhido, ali Deus está. Então eu quero te trazer essa novidade. Se num tempo onde a gente não pode confiar em ninguém, Deus é o terapeuta que vai nos escutar. Tenha coragem de falar com Ele algumas verdades. Sabe, eu tinha muito de orar e não saber o que eu estava orando. Sabe aquela coisa religiosa? Muito disso. Eu às vezes entrava num gueto para orar, ou ia numa vigília, eu repetia coisas, eu citava versos, eu falava um monte de coisa que vigília tinha na minha cabeça, que eu tinha que ficar falando. E é 3 horas de vigília, 3 horas falando. Então eu falava um bocado de bobagem. Deus nessa hora apertava o mute e ficava de boa, escutando um som lá dos anjos cantando, porque Ele sabia que aquilo não vinha do meu profundo.
Eu achava que era assim. Até um dia que eu estava de joelhos, indo para a escola dominical, eu parei para orar, e eu comecei a cantarolar uma música aqui dentro de mim, mas eu brigando, porque eu tinha que falar com Deus. E a música brigando com a fala. Já aconteceu isso com você? Você está falando uma coisa e tua cabeça está te provocando outro assunto. E aí, de repente, eu parei de orar e perguntei, mas o que eu acabei de orar? Eu nem sei. Eu nem lembro. Eu só estou lembrando dessa música e comecei a cantarolar a música. Obviamente que não era, né, a música do piseiro, né, nem do rala-coxa, nem de qualquer ambiente aí que tem no mundo secular. E a hora que eu comecei a cantar a música, era exatamente aquelas palavras que eu queria ter dito a Deus. E por que eu não disse? Porque eu estava com um gatilho ativado da minha rotina religiosa. Vou orar. Senhor Deus, soberano Deus, eterno Pai, Pai do Filho e do Espírito Santo. Né? É o jeito que a Bianca ora. E eu comecei a perceber que, na verdade, eu estava me escondendo atrás de uma palavra bonita. Por isso, cuidado, querido. Às vezes você olha para alguém que ora bonito e você fica constrangido. Mas Deus não vê a oração bonita ou feia. Deus vê a oração sincera. O ouvido de Deus, a Bíblia diz isso, os seus ouvidos estão inclinados. Olha, inclinados. Imagina o tamanho de Deus se curvando só para te ouvir, Tiago. Vê se dá para você entender um negócio desse. Mas o que eu falo, Jadir, pode não ser verdade. O que eu falo está cheio de enganos. E quando eu me coloco diante de Deus, eu preciso me colocar nu. Eu preciso parar de me enganar. Então, se eu quero que Deus me ouça, eu preciso saber que Ele está me vendo do lado de dentro. E não adianta eu disfarçar. Não adianta eu dizer para Ele que eu te amo, se eu não te amo. Eu te amo, Deus. Ama? Quem ama faz isso? Quem ama faz aquilo? Não, você queria amar a Deus. E aí o processo terapêutico começa a trabalhar contigo. O Deus que te escuta começa a trabalhar com a sua autoimagem. E o que ele faz depois disso? O texto diz que ele ouve e os livra. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente tem de angústia, aquilo que pegou a gente no desânimo, nos aprisiona, nos amarra, nos trava, e por mais que eu queira, eu não consigo sair do lugar. Por isso, quando eu começo a falar com Deus, quando eu começo a falar ou para alguém em nome de Deus, o que começa a acontecer? Aquilo deixa de ser minha prisão. Tem hora que a pessoa mesmo que está falando, ela não precisa de nenhum conselho, só ela falando, ela vai resolvendo. Só de você compartilhar, o coração alivia e aquilo já traz libertação. Vocês sabem, eu tenho esse problema crônico, veio de família. Meu pai tem úlcera nervosa, tem doença de Crohn, que é uma doença de fundo emocional, tudo na área do intestino, que é tudo na área do abdômen. E este é o centro do homem. Toda a área central está nesse ambiente aqui. Então, meu pai, quieto, calado, eu sempre briguei com ele por causa disso, mas me tornei igual. Amo o meu cantinho. Amo resolver na minha cabeça as coisas fluindo, vários assuntos, vários temas, todos os fios desencapados, e eu tentando conectar. Nossa, como eu amo esse mundo. Mas ele me pega cada peça, mas ele me leva para cada lugar, e só quando eu sou ouvido pelo Senhor, que eu me sinto liberto. Só quando eu saio falando para Deus o que de fato está me angustiando, é que eu me sinto livre daquilo. Então você precisa brigar com a identidade humana que
se mantém desanimada, se mantém aflita, mas se mantém escondida, atrás da possível motivação de que amanhã vai ser melhor. Não, vai ficar bom. Não, todo mundo está em crise. Está difícil para todo mundo. Mas como diz a mamãe, você não é todo mundo. Então você precisa descobrir que você tem um Deus que, ao te ouvir, também promove libertação. E depois faz o quê? Eu estou livre. O que é que eu faço depois? Muito provavelmente, depois de ser livre, você vai enfrentar outros ambientes, outras perseguições, outras negatividades, outras palavras malignas que vão bater na sua alma e vão confirmar que você não vale nada. Outros ambientes que serão de fracasso contínuo. Você poderá voltar ao desânimo. Então, a libertação é um processo que Deus faz a longo prazo. Ele te liberta agora de um ambiente de prisão. Mas, muito provavelmente, a vida vai te enroscar de novo. A vida vai te mostrar outros buracos existenciais ou coisas novas que você nunca tinha visto. Nasceu na fase tal. Não é? Nasceu na época tal. Por exemplo, morre alguém muito querido perto de você, e a partir dali você começa a desenvolver esse quadro de desânimo. Então até ali você não tinha nada, você estava bem com o Senhor, mas a partir daquele choque térmico, você passou a ter este ambiente crônico na sua vida. É por isso que Deus não para no livrar. Deus não trata só um problema. Eu não sei se está online, Guilherme, a Gisele, eu conheci lá em Votuporanga, na clínica do sono. Eu fui fazer esse exame do sono, porque eu roncava demais e tinha a paralisia, né, da respiração, a apneia. E a Kátia não estava conseguindo dormir, não sei porquê. Né? Não sei porquê. E aí eu fui fazer esse exame, e conversando com a enfermeira que ficou comigo a noite toda, me monitorando, ela falou, logo que estava colocando os eletrodos, ela falou, não, porque eu falei que eu usava óculos, que eu usava lente e tal, e que já fiz o transplante de córnea. No que eu falei isso, ela começou a chorar. E eu disse, por quê você está chorando? Que fazia um mês que ela tinha perdido o pai, e o pai ela tinha assinado para fazer doação das córneas do pai e dos outros órgãos. E eu me emocionei junto com ela, porque eu tenho no meu olho 2 córneas transplantadas, ou seja, 2 pessoas diferentes, porque foram em épocas diferentes, 2 pessoas me doaram um tecido delas, né? Como isso é bom, como isso é gostoso saber. Mas aquilo serviu de elo, de ligação entre nós. Então, toda vez que ela me acordava, eu puxava o assunto para a gente poder tratar, porque ela estava ali toda aberta para conversar sobre isso. Moral da história, nós estamos acompanhando essa pessoa até hoje. Ela vem de vários problemas emocionais, várias feridas, sempre envolvendo a doença, sempre envolvendo a cabeça dela, né, o cérebro dela, tem uma doença no cérebro, e parece que ela não vai sair daquilo, né? E quando foi hoje, ela me mandou mensagem dizendo, ora pela minha mãe está internada no CTI, e aí eu tenho certeza que isso volta tudo na cabeça dela, de que é esse o ambiente que ela tem que viver, de que é para isso que ela nasceu para sofrer, nasceu para ser rejeitada. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas, há milhares e milhares de pessoas nessa situação, e saber, elas estão talvez livres de uma realidade, mas estão afundadas em diversas outras. Nunca desdenhe uma pessoa, querido. Nunca diga que aquilo que ele está vivendo, ou ela está vivendo, é frescura, antes de conviver. Porque tem um diagnóstico, tem um lugar, um ambiente doente, que ao estar ferido, provoca pus o tempo inteiro. Então, não é suficiente Deus ser terapêutico e ouvir e trazer algum livramento. Mas nós temos um Deus completo, poderoso, que sacia a nossa necessidade. Então este Deus, o Salmo diz que Ele também nos salva. Salva na Bíblia é o mesmo artigo para a palavra cura.
é a mesma base, é usado para as duas palavras. Eu sei que eu tenho um Deus de cura. Eu sei que um dia eu vou voltar a levantar os meus olhos, sem a necessidade de um remédio. Eu creio nisso, eu sei que eu vou. Eu sei que as pessoas são abatidas, mas eu sei também no Deus em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para devolver o ânimo. Se Ele foi poderoso para me fazer amar outra vez, se Ele foi poderoso de me acolher sendo eu um pecador, se Ele foi o poderoso para se manifestar na minha vida durante toda a minha história, por que é que Ele vai me abandonar logo agora? Então, é por isso que eu me mantenho de pé, é pela certeza e pela confiança que um dia essa dor vai passar, que um dia eu poderei acompanhar pessoas e vê-las chegar até o fim. Tem pessoas que eu acompanhei em Votuporanga, estão tendo resultado agora, daquilo que foi plantado lá, já faz mais de 5 anos. Então, há épocas e lugares para Deus produzir as suas sementes, mas eu sei que a cura vem. Eu sei que em uma hora ou outra, você mais perto de Deus será livre desse tormento. Se a tua autoestima, ela é ferida constantemente pelas verdades ou meias verdades que você ouviu quando você era pequeno, eu conheço um Deus que tira isso. Se os lugares que te mantêm de pé são enganosos, eu conheço um Deus que faz você tropeçar para você aprender a segurar na mão dele e só. Conheço um Deus que faz milagre para regenerar a vida, para começar outra vez. Como disse para Nicodemo Jesus, você precisa nascer de novo. Como eu creio nisso, querido. A pessoa que se posiciona mais perto de Deus vai ser ouvida, vai ser livre, mas vai começar de novo. O que significa para você recomeçar? O que significa para você começar outra vez? Imagine que você é um computador e Deus é o técnico de informática e Ele vai deletar o sistema. Tem hora que o vírus toma conta do sistema que o técnico diz, não tem o que fazer. Vamos ter que formatar o computador. Formata, tira, arranca tudo dele e começa a instalar tudo de novo. Quem já fez isso no computador? Poxa, é um saco, né? Porque você tinha a tela que você gostava. Tem uns vícios, né, do computador que você já estava acostumado. E agora você tem que organizar tudo de novo. Quem troca de celular também é assim. Você tem que pôr os aplicativos todos que você gosta. Por isso você tem que comprar um iPhone. Aleluia. Agora, na nossa vida precisa ser assim também, Jadir. Quantas vezes eu vou ter que resetar? Quantas vezes for necessário. Mas eu tenho um Deus que pode apertar esse botão. Eu fui criado esteticamente muito bem. Emocionalmente muito mal. E eu vejo na minha velhice, nos meus 40 anos, eu vejo Deus resetando a minha vida em vários aspectos. E me dando novas oportunidades. Eu vejo. Então, a capacidade de Deus fazer com você é real. Por que você não crê? Por que você não acredita? Por causa disso, eu quero encerrar dizendo o seguinte. Mais perto de Deus, há calmaria e refrigério outra vez. Se o meu coração está angustiado, depressivo, se eu estou sem esperança, se eu estou aqui no meu desespero, se eu ficar perto do Senhor, Ele vai me ouvir, Ele vai me livrar, Ele vai promover a cura, e isso significa trazer calmaria. Isso significa me levar para um lugar de renovo. Isso significa pôr o pé, pôr a alma no gelo. Vocês vão me ver falando muito disso esse ano, sobre a alma ser posta no gelo.
que é quando o coração está aquecido de tanto pensar, de tanto armazenar, de tanto trabalhar, e você precisa de uma sauna invertida. Você precisa ser colocado ali num lugar onde vai relaxar teus músculos. Se prepara para este tempo. Pastor, faz anos que eu não sei o que é dormir de verdade. Faz anos que eu não sei o que é descansar mesmo. Que eu acorde e diga: nossa, estou bem. Eu sei o que é isso. Mas eu tenho um Deus que te coloca nessa rota, outra vez. Mas perto de Deus há uma troca de linguagem. Ao invés de eu ouvir as pessoas, ao invés de eu ouvir o barulho das circunstâncias, ao invés de eu ouvir todos os medos e temores que a vida foi produzindo conforme o tempo, e foi se perpetuando conforme o tempo, eu começo a ouvir o sussurro de Deus mais perto de mim. Quando Samuel estava ainda menino, a Bíblia diz que ele deitava do lado da Arca da Aliança. Sabe o que isso significa? Se ele tivesse, na época de Moisés, seria morto. Que não podia dormir perto da Arca da Aliança, não podia chegar perto dela. E a Bíblia diz que Samuel dormia do lado da Arca da Aliança. Lugar da manifestação do Deus poderoso. Todas as guerras do povo de Israel foi vencida por causa da Arca da Aliança. Samuel dormia do lado e não sabia que Deus se manifestava. Talvez você está vindo na igreja há anos e não sabe que Deus pode se manifestar e te chamar outra vez. Mas eu tenho orado, pedido a Deus: Senhor, chama o teu povo. Chama a Marcele, Senhor. Chama o Marquinhos, Senhor. Chama o Guilherme, chama a Ana Júlia. Chama o teu povo, Pai. Quantas vezes for necessário? 3 vezes for necessário Deus chamar Samuel. É a prova de que Deus vai insistir. Por 2 vezes, Samuel levantou e foi até Eli e falou: fala, Senhor. Era meio que o pai dele. Tinha um respeito. O senhor quer água? O senhor quer alguma coisa? Estou aqui para te servir. Não, não fui eu que te chamei. Até Eli perceber que era Deus querendo falar com ele, também fazia tempo que Eli não falava com o Senhor e Deus não falava com Eli. A Bíblia diz que naquele período a palavra de Deus estava escassa. E talvez nós tenhamos vivido um tempo de escassez do poder de Deus, um tempo de escassez da manifestação do Senhor, e a gente vai se esfriando. O nosso coração vai se adoecendo porque a gente não vê mais poder, a gente não vê mais sinais, maravilhas. A gente não sente a glória de Deus mais pulsando dentro de nós. Talvez a gente esteja como Samuel, mas Deus vai trocar a linguagem que você tem ouvido. Essa linguagem é corrompida, é distorcida. Ela conta só a metade das coisas. Ela não fala tudo para você. Mas Deus vai trocar uma ideia linda do teu lado. Mais perto de Deus, Ele desperta o seu equilíbrio de volta, para que você possa seguir em frente. Eu não sei o que é que está paralisando a sua vida, eu só sei da minha e dos meus. E sei que essa paralisia é real. Ela pode ser, uma coisa que eu aprendi na minha enfermidade é que os meus sentimentos são reais. Pode ser que eles nasçam de uma forma ilusória, mas o que eu estou sentindo é real. Por exemplo, existem depressões que o cara sente dor no corpo inteiro. A dor que ele sente é real, mas não é física. Não é provocada necessariamente pelo estresse de trabalho. Ele pode estar parado, ele vai sentir dor porque ela é emocional, mas é real. Então, talvez você tenha se olhado hoje no meio de um tempo de profundo cansaço, estresse, fadiga, e você não sabe de onde vem, ou imagina que é só porque você está trabalhando e o dinheiro está curto, é só porque você não está vendo bons resultados. Mas espero que Deus esteja despertando você
a acreditar que não é isso, é mais profundo. Tem uma raiz de desânimo tentando fazer você parar a qualquer custo. E eles estão trabalhando 24 horas para fazer você desistir. Mas você veio aqui hoje, você acessou essa internet hoje, para levar essa para casa. Você tem um Deus desejando estar mais perto de você. E Ele é terapêutico, não se preocupe. Ele vai te ouvir. Vai te colocar livre. E vai promover uma nova perspectiva para a sua vida. Eu preciso disso. Não sei se você precisa. Se você precisa também, vamos pedir. Vamos fazer como o salmista. Não vamos fazer igual a Eli, não. Se enfiar na caverna e esquecer de Deus. Ainda assim, Deus vai lá atrás. Mas vamos fazer como Davi. Eu estou perseguido, eu já vou falar, ó Deus, o Senhor já me trouxe vários ambientes de transformação. Mais uma vez eu te peço, eu te clamo, salva a minha casa, salva o meu trabalho, salva a minha falta de trabalho, salva as minhas doenças, salva-me de todo esse mal que tem me cercado. Não vai adiantar um banho, querido. Não vai adiantar uma coca gelada. Não vai adiantar um churrasco. Você precisa de algo mais profundo. Só Deus pode te dar. Só Deus pode me dar. Então, eu quero convidar você a orar. E profetizar isso na sua vida. Aproveita e ora por essa igreja também. E profetiza sobre este lugar para que a atmosfera desta igreja seja um lugar visível, perceptível e aceitável